Ficou meio cansativo, Maria? Como assim? Tipo, eu achei as aulas bem longas, assim, bem extensas. Aí, pra mim, que sou uma pessoa que costuma copiar tudo que o professor fala e tudo que eu vejo no quadro, nas coisas, aí, pra mim, pelo menos, ficou bem cansativo. Você assistiu às 3, mulher? Não, né? Não, eu assisti só uma e metade Ah, da tá. outra, aí comecei a ficar mais cansada, aí eu acabei dropando. Não, pelo amor de Deus, não vão assistir todas de uma vez, não, porque senão não tem quem aguente. Ia ser 6 horas de aula de fluido, quase. Mentira, 6 não, mas umas boas, 1, 2, 3, 4 e meia horas de fluidos é demais. É demais, até para quem dá aula, vale. Deus me livre. Mas assim, deu para vocês verem alguma coisa, como que foi aí para quem deu essa tentativa, começou a trabalhar com material, teve dúvidas, como é que foi? Além da experiência aí de Maria. Lucas conseguiu ver o primeiro. Bom, a ideia mesmo era essa de vocês terem acesso a tudo com antecedência. Não, não conseguiu assistir tudo. A ideia era que vocês tivessem acesso a esse material, assistissem o conteúdo, né? Pudessem fazer as anotações de vocês com calma, né? E aí hoje a gente ficasse aqui disponível, tirar as dúvidas, né? Ver se ficou alguma coisa mal explicada, ou enfim, para a gente poder, né? Sempre estar fazendo essa atualização com vocês, né? A gente pode fazer uns exercícios que tem lá no nosso material, e aí e tirando as dúvidas de vocês. Todo mundo conseguiu assistir tudo? Não, só essas pessoas assistiram? Eu preciso saber aí mais ou menos como é que vocês estão, em que pé que ficou. Eu também não assisti, eu não sabia nem que tinha esse vídeo. É onde que tem, professor? Samuel, no CIGAR, por isso que a aula de ontem era tão interessante para vocês participarem, é o seguinte, eu vou cair e vou voltar, tá? É assim que esse bicho está funcionando para mim, eu não sei. É assim que está sendo. Prof, se a senhora abrir outra aba, ele vai aparecer, né? De novo ali embaixo, o quadradinho. Eu vou ver agora, quando eu compartilhar a tela. Ó, Ó, agora foi. apareceu? Ah, apareceu um Agora foi. Eu não sei por que ele faz isso, é Tem só a um, primeira vez que eu faço. Na prof, primeira do vez eu sei que ladinho faz isso. daquela bichinha tem um monte de iconezinho de fechar, minimizar, não sei o quê. Tem um que se você clicar nele, são tipo duas abazinhas. Se você clicar nele, não aparece mais o quadradinho, não. Das próximas Eu vou vezes. procurar da próxima vez. Samuel, só para te dizer, né, como eu disse para o pessoal na aula passada, aqui ó, tem os vídeos de referência. Né? Esses 3 vídeos aqui, eles correspondem a 3 aulas de mecânica dos fluidos, né? Que vocês devem assistir junto com esses materiais aqui, da apostila e dos slides, certo? O material Então, eu vi já. Está a, estudando. isso. A ideia é que para as aulas vocês já tenham visto esses vídeos de referência para que na aula de hoje a gente faça alguns exercícios, tire dúvidas, né? E aí na aula que vem a gente faz a mesma coisa com relação ao conteúdo seguinte. Quando você entra aqui nessa parte de vídeos de referência, ó, que abre esse primeiro vídeo, por exemplo, ele se inicia no começo do nosso conteúdo aqui, né, no começo dos slides que vocês têm aí. É muito parecido esses slides com o que vocês têm, só muda realmente a apresentação, mas o conteúdo é o mesmo. E aí, ó, sempre é bom vocês virem aqui no final para ver aonde que ele termina, né? Então, o final do conteúdo dessa primeira aula refere-se às linhas de corrente, né? Como que a gente trabalha com linhas de corrente.
Então, isso aqui é sempre um bom guia para vocês, para saberem onde eu devo começar e terminar meu estudo na apostila, por exemplo, certo? Certo. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Sim, Joana, foi essa a ideia que a gente propôs, né, na aula passada, que os vídeos ficassem sempre disponíveis para vocês, né, e aí vocês assistissem para na aula de hoje a gente fazer esse momento de dúvidas, exercícios e tudo mais, certo? E aí, esses vídeos, eles também vão servir para um momento em que, por exemplo, vocês não possam, por algum motivo, vir para o encontro presencial, né? Sempre vai ter a disponibilização dos vídeos lá no CIGA. E, além disso, conforme o momento atual, né? Eu tô grávida, né? Então, às vezes, eu tenho ficado muito enjoada. E aí, numa ocasião de eu, por algum motivo, não conseguir estar aqui presente com vocês, né? E aí eles ficam lá disponíveis também para vocês acessarem. Mas sempre que eu não for poder estar presente, eu vou avisar vocês, viu? Não pensem que vocês vão ficar abandonados de jeito nenhum, não. Não sei ainda se é menino ou se é menina. Estamos vendo se semana que vem eu já tenho essa resposta. Ou você vai ter que esperar até o outro, até depois do feriado, para saber. Não é isso. Já estou para completar 4 meses e não sei ainda. Isso, Renan. A gente tira as dúvidas do vídeo. Como teve muita gente que não conseguiu ver, né, por conta desse começo e tudo mais, eu vou dar uma passada no conteúdo para vocês, tudo direitinho. E aí, tiramos as dúvidas também de quem já tiver. E aí, na aula que vem, então, a gente começa. O primeiro vídeo todo, José, faz como eu sugeri aqui, ó. Você abre lá o vídeo e vê de onde que ele começa e de onde que ele termina. Só para você ter a noção de onde que você vai parar nos seus estudos, certo? Aí isso ajuda a guiar, né? E faz com que vocês não extrapolem demais ou façam de menos no estudo de vocês, tá bom? Bom, assim sendo, senhoras e senhores, o que tem lá nesse material que o pessoal assistiu, né? Como eu disse para vocês, eu vou passar bem rapidamente para dar uma nivelada aí em todo mundo, né? E aí também tiramos as dúvidas de quem tiver alguma dúvida aí. Então, a aula de hoje era o vídeo que está lá disponível para vocês, ele é relacionado a essa parte introdutória, né, de conceitos fundamentais, o que vocês precisam saber de começo, né, na mecânica dos fluidos. Então, primeiro, para que serve, o que é um fluido, que ferramentas a gente vai usar, como que a gente vai estudar esse processo, e em seguida a gente passa efetivamente para os pormenores, né. Então, a mecânica dos fluidos, ela está presente em diversos, né, campos da nossa vida. A gente tem que essa disciplina, ela trabalha tanto com o comportamento desses fluidos, quando eles estão parados, quanto quando eles estão em repouso, e toda a interação que eles têm com fronteiras sólidas, então, que forças eles exercem, qual o trabalho que eu preciso aplicar sobre uma massa de fluido para que eu desloque ele, ou qual a força que esse fluido exerce quando ele está parado, que pressão é essa. Né? Então, a gente tem desenvolvimento de equipamentos, a gente tem desenvolvimentos em transporte, a gente tem a mecânica dos fluidos trabalhando com estruturas de barragens, né? Com projetos de máquinas de conversão de energia, então uma usina eólica tem tudo a ver com mecânica dos fluidos, né? Uma usina hidrelétrica, todos os meios de transporte, as operações aeroespaciais. Então, realmente é uma disciplina multifuncional, né? A gente tem aplicações diversas, né? Nos esportes,
como que eu posso fazer com que esse ciclista que atinja um nível de desempenho melhor através de correções na postura, ou então correções de angulação aqui no equipamento dele, para que se consiga alcançar níveis melhores ainda de desempenho, né? A gente tem as aplicações na engenharia ambiental, como projeto de barragens, dispersão de poluentes, né? A parte de previsão inclusive das correntes, né, atmosférica também se relaciona com a mecânica dos fluidos, né? Zonas de alta, baixa pressão que se desenvolve, como que vai ser esse comportamento das massas de ar, também tem uma interface aí com os nossos conhecimentos, né? A parte de mecânica dos fluidos, como que ocorre a biomecânica, né, desses sistemas que têm circulação de fluidos, como o sistema circulatório, respiratório, sistema urinário, linfático, né? Então, a gente sabe que o corpo da gente tem mais de 70% de água. Então, a água é um fluido, né? Como que ocorrem essas trocas, né? Como que é esse comportamento desses fluidos dentro do nosso corpo. Eu gosto de dizer que o coração é a melhor bomba mecânica que a gente tem, né? A melhor bomba alternativa que existe, porque ela funciona aí 70, 80, 90 anos com pouquíssimas intervenções, né? Muitas pessoas passam a vida toda sem precisar de nenhuma parada, nenhuma intervenção, nenhuma manutenção no coração, né? Então, se bem que do jeito que o povo anda comendo hoje em dia, ninguém sabe se isso vai permanecer assim, né? Minha tia-avó está com 94 anos. Nunca teve nada. Pois é, a avó do meu marido morreu com 99 anos, nunca teve uma dor numa unha. Eu não sei como é que pode, não. É muita saúde, né? Mas é aquele povo de antigamente, que não comia fast food, que não... Só comia formol. Comia aquela comidinha ali que eles mesmos plantavam, colhiam, era o arroz com feijão, baião, né? Aquela comidinha bem sem agressão, como diz o outro. Então, assim, eu digo que a gente tem um equipamento aqui excelente, né? O coração da gente é um equipamento de bombeio aí excelente, que funciona há muito tempo sem manutenção, né? E a gente tem equipamentos lá em indústrias que, obviamente, não vão trabalhar com o mesmo fluido, né? Mas a gente tem parada de manutenção em bombas, às vezes de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, para fazer correções, né? Então, a gente realmente é uma máquina muito perfeita, né? E a gente tem também aplicações de mecânica dos fluidos na área de engenharia de petróleo, transporte de derivados, na parte de estoque de gás, transporte de gás, né? Então, tudo isso são questões fundamentais, né, para várias engenharias, certo? E aí, esse fluido que a gente está trabalhando é uma substância que ela vai se deformar continuamente, sempre que for aplicada uma tensão de cisalhamento. O que seria uma tensão de cisalhamento? A gente sabe que uma força que age sobre uma área, ela gera uma tensão, né? Então, a tensão cisalhante é essa que promove esse efeito, né, cortante sobre a superfície. E aí é simplesmente esse critério que diferencia o comportamento dos sólidos dos fluidos, né? Então, se eu não passar do limite elástico desses sólidos, enquanto estou aplicando aqui a tensão cisalhante, então a gente, na hora que cessa esse esforço, o sólido retorna à sua condição inicial, né? Ele não sofre nenhuma deformação. Já os fluidos, na medida que a gente promove a ação dessa tensão cisalhante sobre a massa de fluido, então ele vai se deformar, e enquanto permanecer esse esforço, ele vai continuar se deformando mais e mais, né? Então, a gente diz que o fluido ele se deforma continuamente enquanto a tensão de cisalhamento estiver atuando, certo? E esses fluidos, né, o que seriam fluidos, né, em termos de estado da matéria? Seriam os líquidos e os gases,
Então, os líquidos. Diga-me, José. Professora, quando eu cheguei nesse slide, o que é admitir superfície livre? Pronto. Então, admitir superfície livre é porque quando a gente está aqui com a garrafa de água ou quando a gente tem uma massa de gasolina, por exemplo, a gente percebe que os líquidos, eles formam uma superfície aqui, né, que a gente chama de superfície livre. Então, existe uma região de interface aqui do líquido com o meio, ou com outro líquido, ou com um meio gasoso. É isso que a gente chama de admitir uma superfície livre. Já os gases, eles não admitem superfície livre porque eles ocupam todo o espaço que é fornecido para eles. Então, não existe essa formação de uma superfície de uma massa de gás, né? Ele vai ocupar todo o espaço que for fornecido para ele, tá? Ficou tranquilo? E aí, além dessa característica, né, de diferenciação de líquidos e gases, a gente tem o comportamento deles frente às variações de pressão, né? Então, líquidos, a gente pode provocar grandes variações de pressão e ele não vai variar o volume que ele ocupa praticamente. Então, a gente diz que os líquidos são praticamente incompressíveis. E os gases, né, na medida que eu varie a pressão, né, aumente essa pressão, ele vai se comprimindo, né, ele vai ocupando cada vez menos volume. Então, a gente diz que os gases são meios fluidos compressíveis. Eu acho que foi nessa turma que alguém me perguntou ontem, terça-feira, perdão, pessoal, isso aqui não é falta de educação, não, é enjoo mesmo, tá? Eu digo para o meu marido, eu sinto tanta saudade da época que eu era uma pessoa educada, mas eu não consigo controlar isso, não consigo, infelizmente. Então, voltando, alguém me perguntou na aula passada a respeito de, sei lá, uma revisão sobre as leis que a gente ia trabalhar, as equações que a gente ia trabalhar, o que precisava saber para chegar aqui. Né? Você já tem tudo que vocês precisam para chegar aqui. Né? A gente vai usar a equação de conservação da massa, primeira lei de Newton, primeira lei da termo, a equação de conservação do momento angular, a segunda lei da termo. Então, tudo isso eu tenho certeza que vocês já viram em algum momento. A gente, sempre que for usar alguma equação dessa, a gente vai retomar o princípio da forma que a maioria de vocês conhece e vai adaptar para a nossa linguagem, certo? Por quê? Na realidade, a gente vai precisar fazer algumas adaptações aqui na mecânica dos fluidos. Por exemplo, quando você fala em termodinâmica, a gente usa o conceito de sistemas praticamente sem nem se perceber, né? É uma coisa que é corriqueira, né? E aí, sistemas a gente trata como uma quantidade de massa fixa e identificável que se separa do ambiente pelas fronteiras, né? E lá na termodinâmica, praticamente todos os nossos sistemas são desse tipo, né? Sistemas fechados, que permitem somente a troca de calor e trabalho através das fronteiras. Adicionei uma quantidade de calor a uma massa de líquido, de água, isso aqui se aqueceu, né? Virou vapor, quanto que eu consigo obter de trabalho através desse vapor, né? Então, a maioria dos sistemas na termodinâmica são sistemas fechados. E os isolados, a gente também já conhece, né? Que são aqueles que não permitem nenhum tipo de transferência, nem de calor, nem de massa. Aqui, na mecânica dos fluidos, a gente vai trabalhar na perspectiva de volumes de controle, que são regiões do espaço que a gente quer trabalhar, né? Que a gente quer estudar. E nessa região, existem fluxos de massa. Então, esse conceito de volume de controle, na realidade, ele coincide com o conceito de sistemas abertos. Por quê? Porque vai existir a possibilidade de transferência tanto de energia quanto de massa pelas fronteiras, certo? E aí, esses volumes de controle que a gente vai trabalhar, eles são
delimitados pelo que a gente chama de uma superfície de controle, né, que seria, na realidade, a delimitação, né, a marcação do que é a nossa região de interesse. Então, vão existir delimitações que a gente que vai determinar, né, são fronteiras imaginárias, e existem delimitações que são reais, que coincidem com contornos dos equipamentos reais. Então, essa superfície de controle, ela é caracterizada fundamentalmente, né, a característica mais importante da superfície de controle é o fato dela delimitar essas fronteiras do volume de controle, e a área que caracteriza essas regiões de escoamento, ela tem um vetor normal que a identifica, e esse vetor normal, ele sempre aponta para fora do volume de controle. Eu costumo dizer que na vida muito pouca coisa é para sempre, né? Mas que o vetor normal sempre vai estar apontando para fora da superfície de controle, é sempre. Todas as vezes que vocês encontrarem um problema qualquer de mecânica dos fluidos, o vetor normal que caracteriza a área através da qual ocorre o escoamento, ele aponta para fora. Certo? E isso é importante por quê? Porque, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar nessa perspectiva de volume de controle, que é diferente da ideia que vocês tinham anteriormente de diagramas de corpo livre. E esse vetor, ele apontando sempre para fora do volume de controle, é ele quem vai dar a orientação se esse fluido efetivamente está entrando no volume de controle ou se ele está saindo, né? A gente vai sempre trabalhar com essa orientação da direção normal para fora dessa superfície de controle, certo? E por que a gente fala tanto dessa história de superfície de controle e volume de controle? Porque existem duas formas de eu descrever esses escoamentos de fluido. Uma é usando a perspectiva de sistemas, é eu identificar uma única partícula fluida, né, como essa gota aqui, e avaliar todas as forças que atuam sobre ela, calcular todos os momentos, todas as variações de energia para essa única gota, né, essa única partícula fluida, usando, né, aquele referencial que vocês já conhecem anteriormente. E aí vocês podem imaginar que isso fica muito complexo quando você tem uma massa gigante de fluidos para descrever. E a segunda forma, que é a que usa o referencial euleriano, né, em que a gente descreve o comportamento desse fluido em uma região do espaço, né? Então, eu descrevo as propriedades naquela região do espaço, que é o meu interesse, que seria aquele volume de controle que a gente falou. E aí, quando eu tenho essa descrição, eu posso calcular as forças que existem, as forças que vão atuar sobre o fluido, ou que o fluido exerce sobre alguma superfície, e como que isso varia ao longo do tempo. Então, essas seriam as duas maneiras, né, de se descrever esses escoamentos de fluido. Então, se eu sigo uma partícula fluida ao longo do escoamento, então estou usando a formulação por sistemas, porque a partícula fluida tem uma massa fixa e identificável, né? E aí eu uso o método de descrição lagrangiano. Porém, se eu quero descrever esse escoamento do fluido na perspectiva de um volume de controle, e aí eu consigo avaliar todos os escoamentos através desse volume de controle, eu preciso descrever as propriedades desse escoamento como uma função do espaço e do tempo, né? E aí a gente diz que está usando o método euleriano. Okay? Então, para que eu possa usar o método euleriano, né, eu preciso dessas funções aqui. Como que as propriedades são descritas no espaço e no tempo. Então, para eu poder fazer isso, eu tenho que descrever o meio fluido, né? Como que eu posso descrever o que é esse fluido de que eu estou tratando? E aí, quando a gente olha para o fluido, a gente pode pensar nisso de duas maneiras, né? Ou de uma maneira macroscópica, como a gente
quando a gente olha aqui para o copo, para a garrafinha de água, eu disse assim, ó, isso aqui é uma garrafa de água. Muito lindo, forma aqui uma superfície líquida. Maravilhoso. Ou a gente pode observar esse comportamento do fluido numa perspectiva microscópica, né? E aí, como que a gente pode fazer para conciliar essas duas coisas, né? Como que eu posso conciliar o fato de que a estrutura molecular dos fluidos, ela não está distribuída de forma contínua no espaço, né? Existem espaços vazios entre as moléculas, e o fato de que esses líquidos, esses fluidos, eles são meio suaves. Então, a gente faz isso, né, usando a hipótese do contínuo, né, em que a gente diz que as propriedades do fluido, elas têm um valor definido em cada ponto do espaço. Certo? Então, a gente admite que o fluido é um meio contínuo. E aí, a hipótese do contínuo, ela é uma hipótese, né? Então, ela tem suas limitações. A gente diz que a hipótese de que o fluido é um meio contínuo e que pode ser descrita esse conjunto de propriedades como função do espaço e do tempo, ela se baseia numa propriedade fundamental dos fluidos, que é a massa específica, né? Então, a massa específica, que é essa relação entre massa e volume, ela corresponde, né, à massa que eu tenho de fluido dentro de um volume que eu estou trabalhando. Se esse volume ele for sendo diminuído, vai chegar um ponto em que o tamanho desse volume de controle vai interferir na minha medida, né? Vou chegar num ponto tão pequeno que ali eu posso ter 5 ou 10 moléculas a cada instante de tempo. Então, essas medidas de massa específica podem variar demais. Então, esse volume mínimo, ΔV' aqui, é o volume mínimo do qual a hipótese do contínuo é válida, né? Isso aí é mais ou menos do tamanho de um grão de areia, né? O volume de um grão de areia. Valores menores do que isso, a gente já entra na característica molecular do fluido. E a hipótese do contínuo falha. Certo? Então, essa propriedade de massa específica, ela pode ser expressa, então, a cada ponto do espaço e como uma função temporal. E a gente diz que essa descrição aqui, ela é feita através de um campo escalar, porque não precisa de uma direção, né? Basta o valor da massa específica em cada ponto para completamente descrever esse campo. Certo? E a massa específica vai ser essa relação, como eu falei, da massa pelo volume. Né? Não confundir massa específica com densidade relativa, porque densidade relativa, ou o termo simplesmente densidade, para a gente, aqui na mecânica dos fluidos, vai se relacionar com essa quantidade aqui, né? Que é uma quantidade adimensional. Por quê? Porque é a relação entre a massa específica do fluido, que é dada lá em quilogramas por metro cúbico, e a massa específica máxima da água, que também é 1.000 quilos por metro cúbico. Então, aqui, essa quantidade, densidade ou densidade relativa, vai dar um valor adimensional. Então, atentar sempre para essa diferença desse valor para esse daqui. Certo? Tranquilos até agora? Beleza. Aí, professora, só uma pergunta. A questão dessas hipóteses, então, não dá para definir se o fluido é contínuo ou descontínuo? Não tem como definir de forma precisa? Não, a gente trata os fluidos como meio... Peraí. Samuel, a gente trata os fluidos como meios contínuos, certo? O que acontece é que essa consideração de que o fluido ele é um meio contínuo, se você for tratar com volume de controle muito pequeno, essa consideração vai falhar. Por quê? Porque você já vai começar a entrar na natureza
molecular do fluido, certo? Então, os fluidos, eles são meios contínuos, certo? Só que a gente vai, se a gente tratar deles com um volume, né, de volume de controle maior do que esse tamanho aqui. Se a gente for para um volume de controle menor do que esse daqui, então a gente vai ter que se basear em teorias estatísticas para conseguir descrever o comportamento deles nessa ordem de grandeza, entendeu? Entendi. Pronto. Alguém falou que estava com dúvida entre densidade e densidade relativa. Ó. Quer dizer, densidade relativa e massa específica, né? Então, geralmente, a gente chama isso aqui de densidade, né? Vocês estão acostumados a chamar essa relação entre massa e volume de densidade, certo? Aqui, na disciplina de fluidos, a gente vai chamar essa relação de massa específica, certo? Por quê? Porque a quantidade chamada densidade, para a gente, diz respeito a essa relação da massa específica do fluido dividida pela massa específica máxima da água. Então, por exemplo, se eu digo para vocês que a densidade da gasolina é 0,8, certo? Eu estou falando de densidade relativa. Por quê? Porque eu não forneci para vocês nenhuma unidade daqui. E a densidade relativa, como é essa relação entre duas densidades, ela é uma quantidade, adimensional, certo? Se eu disser para vocês que a massa específica da gasolina é de 800 quilos por metro cúbico, então essa informação é a informação da massa específica da gasolina. Perceba, unidade de massa por unidade de volume, certo? Quando eu faço a relação dessa massa específica da gasolina com a massa específica máxima da água, que é justamente esse valor de 1.000 quilos por metro cúbico, então a gente obtém a densidade ou densidade relativa de 0,8, certo? Ficou mais claro agora? A gente tem também outras quantidades que são relacionadas com o campo de massa específica, que são o peso específico, que daí a gente vai trabalhar com a força-peso de um volume, de uma quantidade de fluido, que está se relacionando com o volume que ele ocupa, né? Então, força-peso, W, sendo o produto da massa vezes a aceleração da gravidade, dividido pelo volume que esse fluido ocupa. Então, aí a gente tem uma relação de massa específica vezes a aceleração da gravidade. E a outra quantidade que a gente tem é o volume específico, que seria o inverso dessa massa específica. Tá? Então, aqui tem uma questão bem simples, referente a esses conceitos, que ele diz assim: sabendo que 1.500 quilos de massa de uma determinada substância ocupa 2 metros cúbicos, determine massa específica, peso específico e densidade relativa. Então, aqui a pessoa olha assim e diz: eu não vou nem gastar meu juízo para fazer uma questão dessa, de tão fácil que é. Mas é bom para a gente perceber as ordens de grandeza, né? Perceba. Massa específica do fluido é a razão da massa pelo volume. Então, aí ele fala de 1.500 quilos em 2 metros cúbicos. Então, a gente teria um valor aí de 750 quilos por metro cúbico, né? E ele pede também para calcular peso específico e densidade relativa. Então, peso específico, a gente sabe que é justamente a força-peso dividido pelo volume.
Então, o peso seria o quê? A massa vezes a aceleração da gravidade com relação a esse volume. Então, 1.500 vezes 9,8 dividido pelos 2 metros cúbicos, né? Então, as ordens de grandeza, elas começam a ficar diferentes, né? Então, 750 vezes 9,8, a gente tem 7.350 newtons por metro cúbico. E em termos de densidade relativa, vocês já sabem quanto é que vai dar? A densidade relativa vai ser a relação entre a massa específica, ó, desse fluido e a massa específica da água, né? Então, aqui a gente teria o valor de 750 dividido por 1.000, então 0,75. 0,75 o quê? Nada, porque aqui a gente está falando de densidade relativa. Então, como é densidade relativa, é uma quantidade adimensional. Deu para ficar mais claro agora esses conceitos? Ótimo. Aqui a gente tem outras questões, tá? Para vocês também trabalharem essa ideia de como calcula massa ou como que eu calculo o volume de um dado reservatório, se o fluido tem massa específica. E aí a gente tem aqui alguns exercícios também de conversão de unidades para vocês fazerem, tá? Nada de muito elaborado, mas é como o nome já diz, é exercício, né? Para tentar mesmo fazer. Professora, já que você falou sobre os exercícios, né? Eu fiz alguns exercícios e eu queria saber como é que é a aproximação, porque como é que a senhora vai trabalhar com isso? Como assim? Não, porque, tipo assim, teve questão que deu 9.052, aí aqui deu 9.050, tá entendendo? Por causa das aproximações. Eu quero saber como é que vai ser na hora da prova. Então, geralmente, o que vai fazer a diferença, né? Algumas questões vão dizer para vocês usarem a aceleração da gravidade 10, algumas questões não vão dizer nada. Quando não disser nada, usem 9,8, né? Então, esse é digamos assim, que seria a maior causa de discrepância em valores, né? Mas, de maneira geral, eu não me preocuparia com a precisão tão cirúrgica, não, tá? Eu, inclusive, não me recordo aqui de questões aqui na nossa resolução que os valores, eles fiquem tão presos, assim, à primeira, segunda casa decimal, não. Tá certo? Então, continuando, meu povo, só para a gente concluir essa parte aí dos campos de propriedades, o segundo campo de propriedade é o campo de velocidade. E aí, esse campo de velocidade ele vai ser super importante para a gente, porque vocês sabem, né, que da velocidade a gente tem o cálculo de aceleração, né? Com aceleração eu consigo calcular forças, com forças eu consigo calcular trabalho. Então, essas quantidades, elas todas são obtidas ou derivadas ou se relacionam com o campo de velocidade. Então, esse é um campo fundamental para a gente. E como qualquer quantidade vetorial, né, a velocidade precisa de um módulo de direção para ser completamente descrita. E esses índices, né, x, y, z e t, né, dizem respeito ao valor do campo de velocidade em um dado ponto do espaço. Então, se, por exemplo, eu escolho essa região aqui do espaço para ser o meu campo de estudo, e aqui eu
coloco a minha origem, e aí a gente tem um eixo X e um eixo Y, teoricamente retos aqui, a gente pode determinar, então, pontos, né? Sei lá, no ponto 3, 2, 0, 0, eu vou ter eixo X igual a 3, eixo Y igual a 2, vou ter um ponto aqui, o valor da velocidade seria, o vetor velocidade seria esse. Ah, no ponto 0, 0, qual vai ser o valor da velocidade? Pode ser que seja um vetor dessa maneira, certo? Então, o campo de velocidades, ele diz respeito ao valor que a velocidade da partícula adquire, né, quando ela passa por esse ponto aqui, que tem coordenadas x, y, z, nesse dado instante de tempo, certo? Então, esse campo de velocidades, como eu falei para vocês, é um vetor, né? Então, como bom vetor, ele pode ser decomposto em suas componentes, na direção x, y, z. Então, a componente da velocidade na direção x é a componente u, na direção y é a componente v, e na direção j, quer dizer, na direção z é a componente k, certo? Então, é como vocês estão acostumados, né? Pegar um vetor tridimensional aqui qualquer e decompor ele assim. Componente na direção x é a componente u, na direção y é a componente v, e na direção z é a componente w, certo? Essas componentes do campo de velocidade, elas podem ser funções, ó, dos eixos coordenados, né? Tanto eu posso obter um valor, né? Se você tiver aqui, esse vetor V aqui vale, sei lá, 17, né? Tanto eu posso ter U valendo, sei lá, 10, e aqui outro valor para V e outro valor para W, como eu posso ter funções matemáticas que dependem de x, y, z para descrever esse vetor. Então, por exemplo, aqui a gente tem um campo de velocidade, né, onde esse V ele é descrito em termos da componente U, que é a componente na direção x, e a componente V, que é a sua componente na direção J. E aí você tem, ó, a componente U dependendo de x, a componente V dependendo da direção Y. E isso não é exclusivo, né? O componente na direção X tem que depender de X, o componente na direção Y tem que depender de Y. Não. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem o componente U dependendo de X e o componente V também dependendo de X. Alternativamente, ó, a gente tem o componente somente U aqui, dependendo de X, do tempo, de Y, certo? Então, essa dependência com os eixos coordenados, com a quantidade de eixos coordenados que eu vou precisar usar para descrever esse campo de velocidade, é que vai fazer a classificação desses escoamentos em uni, bi ou tridimensionais. Então, essa classificação diz respeito, ó, à quantidade de coordenadas espaciais. Coordenadas espaciais, ó, é θ, é x, é y, são os eixos coordenados, né? Então, se eu preciso de só uma coordenada espacial, esse escoamento ele é unidimensional, né? Então, só varia em uma única direção. Aqui a gente tem esse perfil de velocidades, ó, que ele é constante em toda essa direção y, mas ele varia desse x para o x posterior. Nesse caso daqui, a gente tem agora variações do perfil de velocidades ao longo da direção y e também variações, ó, do perfil daqui para cá, ao longo da direção, né, ao longo do eixo coordenado x. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de um escoamento bidimensional.
E no escoamento tridimensional, então, a dependência, ó, são com os 3 eixos coordenados, certo? E aí, para além dessa classificação com respeito ao espaço, a gente tem a classificação com o tempo, né? Se não existe dependência com o tempo das propriedades do fluido, perceba, das propriedades, não quer dizer somente o campo de velocidades. Pode ser massa específica, temperatura, pressão, qualquer propriedade. Se elas não variam com o tempo, então a gente diz que esse escoamento é um escoamento permanente. Já se existe variação com o tempo, o regime é chamado de transiente, certo? Tranquilos até agora? Sim, até agora está tudo ok. Pronto. Então, esses campos de velocidade, eles vão servir para muitas coisas, né? Como eu falei para vocês. Para calcular acelerações, para calcular forças, para a gente determinar se existem o que a gente chama aqui nessa questão de pontos de estagnação, né? Então, aqui, por exemplo, ele diz, ó, um ponto de estagnação é aquele em que a velocidade é 0. Se a velocidade é 0, significa que os componentes dessa velocidade também vão ter que ser iguais a 0. Quando a gente faz isso, então a gente consegue descobrir, ó, quais os valores que x e y têm que assumir para que esse campo de velocidades tenha um valor de 0. Esse campo de velocidades aí é justamente esse aqui, que a gente descreve mais adiante, né? Então, ó, tá aqui a escala, né, o campo de escoamento, o 0 e o 0 aqui é a origem, ó, do campo de escoamento, e no ponto x igual a menos 0,6 e y igual a 2, a gente tem o que a gente chama de um ponto de estagnação. O valor da velocidade aqui é 0. Tá? Então, todas essas setinhas em rosa descrevem qual que é o valor da velocidade e qual que é a direção para a qual ela aponta em cada ponto do espaço. Então, isso aqui é uma descrição geométrica, né, do campo de velocidades. E aí, para concluir o nosso raciocínio de hoje, o que a gente viu lá na aula que foi mandada para vocês, a parte de visualização de escoamentos, ela serve para a gente tirar informações qualitativas, né, do que está acontecendo no escoamento e deixar a gente mais a par, né, do que realmente acontece. Então, a gente tem 4 formas de fazer essa visualização. Quando a gente fala em linhas de tempo, a gente fala em marcar um conjunto de partículas no instante t igual a 0, né, no instante inicial, e acompanhar o movimento dessas partículas com o passar do tempo. Então, quando t for igual a 10, por exemplo, qual que vai ser a posição dessas partículas? T igual a 100, t igual a 1000, né? Então, as linhas de tempo marcam essas partículas fluidas adjacentes, né? A linha de trajetória é uma forma simples da gente visualizar o caminho que uma única partícula ela percorre. Então, a gente marca só uma partícula e acompanha todo o caminho que ela percorre ao longo do seu escoamento. É como se eu botasse um GPS na partícula e seguisse ela, né? E as linhas de emissão, então a gente tem a situação de marcar uma região do espaço fixo e identificar todas as partículas que passam nesse ponto. Então, a gente pode ver aqui claramente nesse vídeo
como que acontece essa marcação, né? Então, aqui, por exemplo, ó, ele injeta um corante nessa tubulação, né? E inicia o escoamento. A gente vê aqui o perfil de velocidades e com a saída contínua aqui do fluido, ó, a gente vê que todas as partículas que passaram aqui por esse ponto, elas estão sendo marcadas pelo corante. Então, isso aqui seria uma linha de emissão, né? Ah, mas isso aqui também é uma linha de trajetória? Se a gente tiver em regime permanente, ou seja, se não houver variações com o tempo, essas linhas, elas coincidem sim, certo? Mas se a gente tiver um escoamento transiente, então, essas linhas já não vão mais coincidir, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, nessa linha de emissão, na hora que ele aumentou a velocidade do escoamento, a gente já percebe aqui uma mistura entre as camadas do fluido, né? E quando ele chega na condição de escoamento completamente turbulento, praticamente o filete, ele se dissolve completamente devido à mistura do fluido, certo? Tranquilos? Tranquilo é uma palavra muito forte. Vai dar certo. A última das linhas que a gente trata, né, são as linhas de corrente. São linhas que são tangentes ao vetor velocidade em cada ponto no escoamento. Quando a gente olha assim, parece mais difícil de entender o que seria uma linha de corrente. Mas eu posso mostrar aqui para vocês uma simulação de um escoamento, e aí vocês podem ver isso um pouco melhor, certo? Então, nesse escoamento aqui, deixa eu ver se ele fala alguma coisa. Sim. Ele está fazendo a simulação do escoamento através desse elemento aqui, que é uma conexão entre duas tubulações, e aqui eu acredito que ele tem uma injeção de alguma coisa, eu não sei se isso é uma válvula direito. E aí ele está usando o Autodesk para fazer essa simulação, né, e vai fazer o escoamento em regime transiente, né? E olha só, aqui ele pegou o elemento todo, fez a discretização desse elemento em elementos infinitesimais, usou uma malha que eu não estruturada, né, para ter um ajuste bem bom com a geometria que ele está trabalhando, certo? E aí, ó, ele seta as condições de escoamento, condições do fluxo, né, a carga, tudo isso para ele poder rodar a simulação, né? Então, a simulação está mostrando ali para ele justamente os valores da velocidade com o passar do tempo, ó, de funcionamento desse equipamento. E aí a gente tem regiões de mais alta, mais baixa velocidade, né? Então, o campo de velocidades, como eu falei para vocês, é uma variável super importante, né? E, especificamente no caso das linhas de corrente, era essa imagem que eu queria mostrar para vocês, né? Ele pega, não sei se vocês conseguem visualizar tão claramente, né? Mas são como os fios, né? Essas linhas aqui são justamente tangentes ao vetor velocidades em cada ponto. Tá aqui, ó, streamlines, né? E aí a gente tem linhas de corrente em que você vê valores de velocidade maior, valores menores, né? Bem descritos, né? Então, aqui é justamente a descrição das linhas de corrente de um escoamento. Certo? É muito legal essa parte de fluidodinâmica computacional. A gente trabalha com
bom, não com isso exatamente, mas parecido com isso, lá na pesquisa referente à engenharia aeroespacial. Então, aqui, ó, nesse nosso campo de velocidades, a gente pode ver que existem os vetores velocidade sendo descritos, né, em cada ponto, e existem essas linhas, ó, que são tangentes ao vetor velocidade. E aí elas são interessantes porque elas deixam, né, a nossa compreensão mais simplificada. Quando a gente tem linhas assim muito próximas, a gente já sabe que a velocidade do fluido vai aumentar. Linhas muito distantes, a velocidade é menor, certo? Isso, ó, se você observar aqui, por exemplo, nessa linha, o vetor velocidade é que ele é bem pequeno, um pouco maior, e aí, ó, vai aumentando na medida que também, ó, as linhas próximas a ele vão se tornando ainda mais próximas. Tá? Então, meu povo, era isso que eu queria, na verdade, assim, não era bem isso que eu queria mostrar para vocês, né? A ideia de hoje era para a gente fazer os exercícios, tirar as dúvidas disso que vocês poderiam já ter visto, né? Mas aí eu espero que vocês tenham conseguido dar uma olhada em tudo que a gente passou, e se surgirem algumas dúvidas, a gente está aqui. Beleza? Se não, nós nos vemos na terça-feira, certo? Aí vocês fazem como a gente falou, né? Vocês veem lá os vídeos, e aí na terça-feira a gente já faz mais questões, e aí fica realmente mais nessa parte de fazer questões, tirar dúvidas e tudo mais. Tá bom?